Na peça Cais ou da Diferença das Embarcações, são aproximadamente 25 artistas envolvidos, sendo 2 atores e 2 músicos em cena. A companhia convidou o veterano ator Walter Portela, referência no Teatro Nacional, parceiro de anos de Antônio Filhos, com o qual participou da lendária montagem Macunaíma, para representar o barco Sargento Evilásio. Convidou também Luiz André Cherubini do grupo Sobrevento, referência internacional em teatro de bonecos, para coordenar o trabalho de manipulação e confecção de bonecos que são usados em algumas cenas. Vamos conferir então Cais ou da Diferença das Embarcações. Cais ou da Diferença das Embarcações. Autor Kiko Marques, direção Kiko Marques, e no elenco também Kiko. Kiko, quanto Kiko e quanta coisa bonita tem nesse espetáculo. Como que foi essa história aqui? Que eu li o release, eu achei algo muito bonito, mas eu gostaria que você falasse para quem está em casa, para ter uma ideia da emoção, um pouquinho da emoção que eu vivi. Eu sou carioca e sou filho de militar. E eu frequento a Ilha Grande desde os meus 9 anos de idade, ou seja, há 40 anos. E eu sempre nas férias. E eu vi mudanças naquele lugar impressionantes, porque quando eu cheguei era um lugar de presídio, uma espécie de uma Alcatraz brasileira, e só iam famílias de conhecidos, parentes de militares, conhecidos dos pescadores. Não tinha turismo lá. E tinha as fábricas de sardinha, eu vi as fábricas desaparecerem, eu vi o presídio desaparecer, a ilha se tornar um polo turístico impressionante. Então eu vi isso tudo. E eu sempre quis fazer alguma coisa sobre a Ilha Grande. E a história, na verdade, começou na minha cabeça a partir do barco, que o Portela disse que ele não está desde o início do projeto, mas é mentira, porque eu escrevi para ele. Oh, que maravilha! Eu escrevi para ele, eu escrevi pensando nele. Eu falei, pô, o Portela é o barco. Porque desde que eu cheguei na ilha, há 40 anos, tinha um barco que era o barco mítico do lugar. Todo mundo falava, você tem que conhecer o barco tal, que é o Lorete, Tenente Lorete. Todo mundo, você tem que conhecer o Tenente Lorete, Lorete é o barco. E aí no dia que o barco... A história do lugar toda dele. A história do lugar, E no dia que o barco apareceu, o barco estava no estaleiro quando eu cheguei lá, estava consertando, ficou 2 anos consertando. No dia que o barco apareceu, ele me parecia uma banheira velha, era um barco, um banheirão. Eu era menino, né? Acho que por tanto falar, eu esperava um transatlântico, uma coisa dessa. Mas com o tempo me apaixonei pelo barco também. E eu percebi que aquele barco mora no inconsciente daquele povo, não sei porquê. E o barco foi envelhecendo, junto com a história da ilha. E nos últimos anos, depois do desaparecimento do presídio, o barco estava obsoleto, amarrado a uma poita. Poita é uma boia com um lastro no fundo do mar, amarrado na poita e meio adernado, porque ele já estava fazendo água sem uso. E ele ficava voltado para a ilha. E eu caminhando por lá, onde eu olhei, falei, pô, esse barco está olhando para a gente. Achei que o barco olhava para a gente. Aí começou na minha cabeça a funcionar a peça. Caramba, o barco contando as histórias que ele viveu nesse lugar. O que todas as pessoas falam, os atores, é essa coisa da emoção que você trouxe para o palco, o valor humano de cada um. Porque, incrivelmente, esses dias eu andando por volta... Eu moro no mesmo lugar há 30 anos. No mesmo bairro, na mesma casa. E eu vi o quanto mudou em volta da minha casa, e o quanto era bom, e o quanto eu andava, era rua de terra, que virou asfalto, o que tinha antes, comecei a relembrar. Porque vira um resgate para cada um da sua própria história. Correto, Kiko? Você acha que consegui? Não, certinho, exatamente isso, exatamente isso. E são coisas que você não percebe. Você não percebe, você vai vivendo, você vai vendo, os teus olhos vão vendo aquilo, sua psique vai percebendo, seu inconsciente coletivo, pessoal, vai percebendo aquilo e vai guardando num lugar que você não acessa. Você acessa num momentozinho que você olha e fala, caramba, isso aqui era bonito, eu gostava disso, num cheiro que você sente, em alguma coisa. Agora, quando você senta para produzir uma obra dramatúrgica, é como se você abrisse essa porta desse lugar. Em algum momento desse espetáculo tem o pai do Kiko, Kiko, e a sua filha?
O tempo inteiro. O tempo inteiro. Vem cá, vem, meu Deus. Vem, meu amor. Tem, Kiko? Olha só. Ela Já nasceu- tá na arte já, gente, pequena, sim. Ela, na verdade, a gente engravidou no ensaio. Ela tem a idade da peça. Ela tem a idade da peça. Coisa linda. É. Em algum momento você pegou isso? Meu pai, eu... O tempo inteiro, né? Assim, eu costumo dizer que tudo na peça é verdade e nada na peça é verdade. Porque eu parto sempre de coisas pessoais, de memórias, um baú infinito dessas impressões que desaparecem, mas quando eu sento para escrever é como se tivesse um baú infinito e está tudo ali, mas não existe nenhuma necessidade e pelo contrário, eu tento até não reproduzir as realidades, porque as realidades me interessam enquanto mito, enquanto personagens. E aí uma pessoa que me gera algo, esse algo que ela gerou me interessa para uma outra coisa, então eu transformo tudo. É muito comum eu falar, pô, botei você na minha peça, a pessoa vir e fala, pô, mas eu não tô, mas eu não fiz aquilo. Eu falo, não fez, mas naquele momento é você. Aquele gesto que você fez para mim me inspirou uma coisa que talvez até você nem saiba, mas existe também em você. Mas é verdade, não é verdade? Se tu não tá bêbado, então olha aqui pra minha mão, ó pra ela, ó. Eu vou meter a mão na sua cara. Se tu não tiver bêbado, tu consegue desviar, vamos ver. Se tu não tá bêbado, vamos ver. Atenção, é 1, é 2, é 3, foi! Pode ter sido azar, minha gente. Vamos de novo, porque ele falou que ele não tá bêbado, ele disse. Conta um pouco a história do avô, do pai, né, e do filho. São 3 gerações. Existe um pecado original. Tem na peça uma referência, uma inspiração forte da tragédia grega. A tragédia grega tem uma coisa fabulosa, que é a duração de uma falha trágica. Geralmente a falha trágica dura 3 gerações. Uma falha cometida por mim, o meu filho herda essa falha, e o meu neto herda a falha, e nele começa a se dissipar. Uma coisa brilhante da tragédia grega. Então na peça tem isso, são 3 gerações que vivem talvez da mesma falha original, do mesmo ato impensado do meu personagem. Eu faço o primeiro patriarca da família. E eu sou apaixonado por uma mulher, e essa mulher me rejeita. Enfim, é difícil contar uma trama, porque ela é tão rebuscada, ela tem tantas indas e vindas. E eu acho que essa é a graça da peça, porque a peça não conta vilões e não conta heróis. Conta no mesmo ser humano os vilões e os heróis que vão habitando ao longo da sua vida. Então tem uma coisa interessantíssima no meu personagem, que começa a peça, a pessoa olha e diz, pô, esse cara é um vilãozaço. Esse é o vilão da peça. Num momento fala, meu Você Deus, procura, porque no teatro, geralmente você procura quem é o mocinho e quem é o bandido, né? Então, como num filme, como numa novela, em qualquer momento. porque a gente esquematicamente precisa dessas coisas para dizer, ó, isso aqui eu quero, isso aqui não, isso aqui eu me apego, isso aqui eu rejeito. Esse é Deus e esse é o demônio. Um é branco, o outro é vermelho, um é branco, o outro é preto. Um eu quero, outro não. E o mundo é muito diferente disso, na verdade, né? Muito diferente. Isso Somos vilões também no nosso dia. o tempo inteiro. Então, todos os personagens da peça, isso é delicioso. Numa hora você quer tirar a tapa do palco e noutra hora você quer abraçar. Quanta emoção que... Oh, que bom ouvir isso. Kiko, muito obrigado por participar do Cinecultura. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, acho que a gente é um momento de êxtase realmente para todos, inclusive para quem pode ver, acompanhar do lado de cá o trabalho de vocês e como quem pode estar ali na plateia acompanhando. Parabéns, obrigado. Muito obrigado. É um prazer ter falado contigo. Obrigado. E já está feito o convite. Vamos de novo, tu desvia, animal, tu desvia. É 1, é 2, é 3, atenção, vou dar agora! Foi! Bateu, Valdeci! Já bateu, Valdeci! Isso aqui é uma festa, porra! Pode deixar que eu levo as horas pra casa? Chegamos ao final de mais o Cinecultura. Acesse nosso site www.cineculturatv.com.br.
Temos o Twitter Cinecultura e Cinecultura TV e temos o blog cineculturatv.blogspot.com. Até a semana que vem com muito mais do Cinecultura.